Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e se dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram a grande multidões e curou ali. E chegaram a ele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus sempre se aproximavam de Jesus, nunca com a boa intenção, nunca com a intenção de querer aprender o evangelho, nunca querendo, como posso dizer assim, com coração puro. Se você pegar nos 4 evangelhos, até em Atos dos Apóstolos, com os discípulos, os fariseus sempre eram com perguntas maldosas, com intenção maldosa, tentando levar Jesus a pecar, a transgredir a palavra. E aqui a Bíblia fala que Jesus concluiu o discurso, né? Ele tinha acabado de dar o discurso sobre o perdão, que nós vimos nos vídeos passados, e se dirigiu à Judéia, aos confins da Judéia, além do Jordão. E a multidão foi ali, e ele curou. E a Bíblia fala que os fariseus chegaram para Jesus e falaram para ele assim: é lícito o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Não era uma pergunta que eles estavam em dúvida. Era uma pergunta, eles já sabiam a resposta. Eles queriam levar Jesus a pecar. E ele respondeu e lhe disse: não tende lido que no princípio fez macho e fêmea? Os fez. Portanto, deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus vai lá no princípio e fala assim: ó, Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. E ele fala: deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão só carne. A Bíblia fala aqui que Deus não une homem com homem. Deus não une mulher com mulher, homem com cachorro, com animal, homem com várias mulheres. Ele criou o homem, um casal. E ele fala que os dois vão deixar o pai e a mãe. Ou seja, ambos solteiros. Aqui não fala para o homem deixar sua esposa e casar de novo. Aqui não fala isso. Ó, você vai deixar sua esposa e casar de novo. Aqui fala deixar o pai e a mãe. Mostra pessoas solteiras. E ele fala que vão ser uma só carne. Deus une pessoas solteiras, né? Pessoas que nunca foram casadas ou que estão viúvas. E a Bíblia fala: não serão uma só carne, não serão mais dois, mas uma só carne. A partir do momento que eu caso, a partir do momento que eu escolho aquela pessoa para casar, eu me uno a ela e é uma pessoa. Você que está aí do outro lado, você não faz um com seu filho. Eu que tenho uma filha, eu não faço um com minha filha. Então, a gente tem que entender que Deus, ele fala assim: portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus, a traição separa, não. Briga separa, não. Juiz separa, não. Divórcio separa, não. O que Deus ajuntou, não separe o homem, porque o Deus da Bíblia, meus irmãos, eles odeiam o divórcio, tá lá. Ele odeia o divórcio. Ah, irmão, mas eu me divorciei, eu não sabia, eu estava no tempo da ignorância. Amém? Deus não leva um tempo da ignorância, mas se arrependa, peça perdão. Mas o tanto de gente hoje se divorciando, que se diz cristão, se diz evangélico, igrejas, pastores apoiando o divórcio, porque a Bíblia fala: portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. O Papa não separa, pastor não separa, nada disso separa. O que separa é Deus, irmãos. Como que Deus separa um casal? Como que Deus separa? Matando um dos dois. Matando um dos dois.
E aí eles perguntaram de novo, disseram, então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio e repudiá-la? E mandaram embora. Tem muitas pessoas que falam assim, ah não, o divórcio é novo. Esse documento é novo. Não, o divórcio já veio lá no tempo de Moisés. Ah, é uma lei criada agora. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Moisés mandou dar uma carta. O divórcio já existia lá. A maldição do divórcio já existia lá no tempo de Moisés. Aí Jesus fala assim, Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Por que Moisés permitiu isso? Porque antes, se a mulher fosse pega no adultério, ela era morta pedrada. Se fosse pega, o que acontecia? A mulher queimava a comida ali, fazia uma comida, um homem desagradava, largava da mulher. E aquela mulher era humilhada. Sabemos que era uma cultura extremamente machista, as mulheres não tinham direito a nada. E Jesus falou assim a Moisés, por causa da dureza, vocês são um coração duro. Jesus falou, vocês são um coração duro, e tem gente muito coração duro. A falta de perdão, nós não tínhamos falado do perdão em Mateus 18? Mas Jesus fala, no princípio não foi assim, Jesus não criou o divórcio. Jesus não criou para que o homem se separe e a mulher se separe. Ainda que o mundo, irmãos, como posso dizer, ainda que o mundo aceita o recasamento, aceita a pessoa estar no segundo, terceiro caso, largando as suas esposas, casando várias vezes, e o mundo chama de amor, para Deus isso aí é adultério. Você que está aí no segundo, terceiro casamento, que divorciou da sua mulher para casar de novo, abandonou filho, filha, casa, para viver uma aventura. Você pode até se casar, mas diante de Deus você está no adultério. Jesus mesmo falou assim, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Se Jesus apoiasse, irmão, o segundo casamento, ele seria contra a palavra dele. Que ele próprio, nos outros textos, nós vamos ler mais para frente lá, ele proibindo. No princípio não foi, por causa da dureza, a falta de perdão, a falta de conversa, vocês sentarem, conversarem. Mas no princípio não foi assim. E ele disse, vos digo, esse aqui é o texto, o versículo 9, onde as pessoas usam respaldo para casar de novo, né? Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a deixada, também comete adultério. Jesus falou assim, qualquer que divorciar da sua mulher, você pode até se divorciar, você pegou uma situação de adultério, você pegou o seu marido te adulterando, você pode até se divorciar, mas você vai entrar em dureza de coração e o perdão. E o que Deus diz lá, que Deus odeia o adultério, Deus odeia o divórcio. E quando você se separa, você casa, você se divorcia, você coloca aquela pessoa na vergonha. E aquele que casar com aquela pessoa que foi deixada, também comete adultério. Ah, irmão, mas aqui está falando que pode. Não, não pode, irmão. Senão Jesus vai ser contra Marcos 10. Dá uma lida lá em Marcos 10. Jesus vai ser contra Lucas 16, 18. Está tão claro o texto de Lucas 16, 18. Quem se divorciar da sua mulher e casar de novo, comete adultério. E aquele que casar com a mulher divorciada também comete adultério. Está ali. Está claro o texto. Marcos 10, você vai lá em... O que Jesus fala para a mulher samaritana? Você teve 5 maridos, que você não é seu, é de outra. Paulo vai lá em Romanos 7, que a mulher está ligada pela lei enquanto ele viver. O sexo, irmão, não une as pessoas. Se o sexo unisse as pessoas, teria um monte de gente casada, gente fazendo sexo com homem, mulher com mulher aí, e assim vai. Ambos vão num cartório pela lei, está lá em Romanos 7, versículo 2 e 3. E eles se casam diante da lei dos homens e de Deus,
que Deus fala em Malaquias? Fui testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, sobre minha esposa. Você está divorciando sua mulher. Fui testemunha. Deus é testemunha. O que você ligar na terra será ligado no céu. Ah, mas as pessoas confundem, né? Ah, eu casei na igreja. Irmãos, não, igreja é celebração. É uma festa. Você pode ter casado na macumba. Você solteiro, solteira ou viúva, viúvo. Você casou com uma pessoa solteira na macumba. Ali é uma celebração. O casamento mesmo é no cartório, no civil ali. O verdadeiro casamento. Aí disseram os discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos falam assim, mas se é tão sério assim o casamento, é sério, irmãos, a coisa é muito séria. Os discípulos falam para ele, mas se é assim, então não convém casar não. Muito, muito difícil. Os discípulos ficaram assustados, por isso que aí Jesus fala, nem todos podem receber essa palavra, só aqueles que foi concedido, nem todos aceitam essa palavra. Esse ministério aqui, irmãos, é odiado por causa dessa palavra. Quantos pregadores de rua que estão no segundo, terceiro, quarto casamento e odeia quando prega isso aqui? Já tive muito problema com isso, irmãos. Perdi muitas amizades, muitos irmãos, pessoas queridas, porque não aceita essa palavra. Não aceita. Nem todos, Jesus falou, podem receber essa palavra. Nem todos podem receber essa palavra, mas somente aqueles que foi concedido. Ou seja, só aqueles que o Espírito Santo iluminar, irmãos. Quando eu recebi essa palavra lá atrás, antes de me converter verdadeiramente, eu falei, meu Deus, é uma coisa séria. A coisa é séria. Porque há eunucos e assim que nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber essa palavra, receba. Antigamente, quando o povo, os inimigos da guerra era derrotado, eles castravam e viravam escravo, né? Eunucos. Outros que fizeram eunuco com problemas, né? E outros que fizeram por causa do reino de Deus. Aí Jesus termina, quem pode receber isso, receba. É uma palavra oportuna, irmãos. Mateus 19, Marcos 10. Você não vai ver ninguém pregando essa mensagem aí, porque o povo quer agradar as pessoas. E as igrejas estão lotadas de pessoas que se divorciaram e casaram de novo. Pastores no segundo, terceiro casamento, quarto casamento. Essas igrejas estão mortas, irmãos. Se você está numa igreja onde as pessoas estão no segundo, você vê os membros lá no segundo, terceiro casamento, o pastor apoiando e até o pastor, fuja daí. Isso é um dos motivos que eu não congrego mais em igreja evangélica. Nem todos podem receber essa palavra. É difícil, irmãos, pregar isso, é muito difícil, irmãos. Olha o resultado, eu estou sozinho pregando a palavra, eu e o Senhor, graças a Deus. Porque o povo não quer essa palavra. E Jesus mesmo fala em Mateus capítulo 24, que no final dos tempos o povo ia estar casando e dando-se em casamento. Você acha que aquela palavra ali é só de festa? Não, as pessoas estão divorciando, casando de novo, casa. Ia trocar as pessoas como se fosse trocasse de roupa. Mas estão tudo caindo no adultério. Então essa palavra nesta manhã, para você que está aí do outro lado, que vai ouvir essa palavra, se você se divorciou e casou de novo, você está andando no adultério. E você que está aí casado com uma pessoa divorciada, você é solteiro, fuja disso aí. Fuja disso aí. Abra os olhos. Todo mundo sabe, no fundo, irmãos, os que estão vivendo nesse jeito sabem a verdade. O Espírito Santo toca no coração. Sabem que estão no erro, mas não querem. Não querem porque querem viver no pecado. Infelizmente é isso. Infelizmente. Então, nesta manhã, medita na palavra de Deus, se arrependa,
Final dos tempos, geração apostasia. Estamos diante da apostasia. É apostasia, meus irmãos. A tendência é piorar, não é melhorar. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Amém? Essa é a palavra. Se você ficou em dúvida a respeito disso, ore a Deus. Leia a palavra. Devore esse livro. Assim como eu fiz há 5, 6 anos atrás. Jesus abriu meus olhos dessa palavra. Amém? Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que está vindo aí. Uma geração adúltera e perversa. Amém?